Mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Encontro Marcado, do nosso Emmanuel, psicografia do nosso Chico. Hoje conversaremos sobre a lição número 21, Servir Sempre. Emmanuel enfeixa um pedacinho como subtítulo, chamado A Faculdade de Auxiliar. O que significa faculdade? Muito assertivamente, o nosso Emmanuel usa essa palavra, pois o significado de faculdade é aquilo que nos torna capazes. E muita gente diz assim, eu vou à faculdade sem raciocinar, que é o local que nos capacita, que nos permite adquirir ferramentas para determinada atividade. Ou seja, o tema de hoje, oferecido pelo nosso Emmanuel, pode ser traduzido da seguinte maneira: a nossa capacidade de auxiliar. Sabemos pelo estudo da doutrina espírita que Deus, nosso Pai, criou os espíritos que somos nós, dotando-nos de ferramentas para o trabalho, chamadas faculdades ou capacidades. São exemplos 5 sentidos e mais o chamado 6º sentido, a faculdade mediúnica, que permite, através das quais, que recebamos informações dos mundos que nos cercam, que são compostas de seres e ambientes. Outras faculdades que nos foram dadas, colocadas no nosso espírito eterno pelo Pai, são as capacidades da razão, das memórias, das emoções e dos sentimentos. Essas faculdades ou capacidades se utilizam de outras, tal qual a motricidade, determinando a fala, a escrita e outras ações tantas. Esclarece-nos Emmanuel, logo no primeiro parágrafo dessa mensagem, exortando-nos: ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta capacidade, a mais alta faculdade da vida, que é a faculdade de auxiliar. Exemplificando ou ilustrando essa fala do Emmanuel, nós lembramos uma história, com HI, história verdadeira, de uma antropóloga reunida com seus alunos diante dos achados de escavações arqueológicas no final do dia, pergunta a eles qual dentre esses objetos o mais significativo que indicaria o padrão evolutivo desse grupo humano dos nossos antepassados. Muitos citaram as produções chamadas inteligentes, os utensílios, os objetos, as pinturas, e ela, por sua vez, toma apenas um osso, um fêmur torto, defeituoso de um daqueles humanos e diz: este. Diante da surpresa, estranhamento e espanto de todos, ela ensina: para que o dono desse fêmur fraturado tenha tido a possibilidade de cura e, obviamente, tenha sobrevivido a essa fratura, alguém exerceu a faculdade de cuidar, de auxiliar. Isso é um salto evolutivo, mostrando que nesse grupamento humano nós observamos o uso da razão, que é o raciocínio, o uso das emoções, o condoer-se, o uso dos sentimentos, a compaixão. O que essa estudiosa, pessoa da ciência oficial humana, está dizendo? Que somos todos seres em evolução, sujeito às leis do progresso. E que esse progresso pode ser avaliado pelo uso de outras chamadas leis naturais. A lei do trabalho, a lei de sociedade, a lei de justiça, amor e caridade, as leis naturais que encontramos no livro 3º do Livro dos Espíritos, que são leis divinas. Elas encaminham o homem ao progresso espiritual através da sua execução e não simplesmente do seu conhecimento. E Jesus, o nosso mestre maior, estimulando e esclarecendo, fala de outras leis naturais,
Diz ele, a cada um segundo as suas obras, aquilo que plantarmos, aquilo obrigatoriamente teremos que colher. E sua lei maior, que diz amar a Deus e ao próximo, e que tratemos todos como quereríamos que eles nos tratassem. Contudo, nós sabemos que apesar de dotados de tantas capacidades, de tantas faculdades, estimulado pelos enviados divinos, que não nos falta conhecimento, é difícil auxiliar, é difícil fazer o bem. E esclarece a doutrina espírita quando perguntamos por quê. Ela diz, por enquanto, em nós o mal é natural e o bem é intencional. O mal sai naturalmente de nós. Já o bem, ele precisa de raciocínio, ele precisa de esforço. E Paulo confirma isso. Ele diz assim, o que eu quero, isso eu não faço. O que eu não quero, isso sim eu faço. E mais, muitos de nós nos achamos desprovidos de capacidades ou condições. Olha que bobagem. Paralisados diante das nossas fraquezas e dos nossos próprios erros, diante de obstáculos e desgostos, caímos no desalento e na prostração, ignorando que o tempo é nosso recurso mais valioso e que o tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso diante das concessões divinas, ignorando que os aflitos e necessitados esperam a ajuda de Deus e que Deus ajuda o homem pela mão do homem, esperando as nossas ações. E que o bem ou o mal por nós realizados retorna a nós imediatamente pela lei de ação e reação, que é uma lei natural, alargando o conhecimento oferecido por Jesus. E que esclarece-nos também o nosso André Luiz, o bem será a nós carta de alforria a qualquer tempo e lugar. Aí vem Emmanuel e exclama, empenha-te no bem que possas fazer nas condições que tens nesse momento. Nós já ouvimos Jesus no Sermão do Monte, que dirige aos seus apóstolos e pergunta-lhes diante da multidão faminta, o que tens? E não quanto tens, para que ele pudesse fazer com aquele pouco a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentando a multidão. Ou seja, Emmanuel nos traz o conhecimento das pequenas ações benéficas. Não nos pede muito, pede-nos o que nós temos, o pouco que nós temos. E diz assim, algumas horas de colaboração, um gesto de amparo, um bilhete confortador. E hoje é tão fácil pelas redes sociais. Uma visita rápida ao enfermo, no singular e não no plural. A obra singela ou a bagatela da ação curativa. E até, ele chama atenção muito importante a esse detalhe, a pequena ação, a pequena doação de serviço à natureza que funciona a benefício de todos, é cata de auxílio à humanidade. E alerta, por outro lado, que uma hora de desânimo é capaz de jogar-nos a angústia por longo tempo. Contudo, um minuto de amparo aos outros pode ser ponto luminoso de partida para destinos mais altos. Assim, entendemos ser a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Porque fora da caridade não há evolução. Fora da caridade não há amor a Deus e ao próximo. Lembremos a fala de Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que rezam. E entendemos mais ainda a frase inicial da primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim, a fé inabalável é só aquela que pode encarar a razão face a face
em todas as épocas da humanidade. Agora entendemos o valor de quão rico nós somos, de quão dotado nós somos pelo Pai, de tantas faculdades, de tantas capacidades, e da maior dela, a maior delas, de fazer o bem, de auxiliar. Que Jesus nos dê força e nos ilumine sempre. Um grande abraço.